Essa é a segunda temporada do BonaCast e nessa temporada eu vou falar sobre a minha experiência na vida nômade. O BonaCast é apoiado pelo BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala pessoal, tudo bem? André Bona em mais um podcast, mais um terceiro episódio da nossa série Vida Nômade, né? Que eu estou compartilhando com você qual está sendo, na verdade, qual está sendo a experiência desse período que a gente, eu e Luiz, a gente optou por não ter uma residência fixa, né? E no episódio de hoje, eu vou falar para vocês como é que foi a chegada no primeiro destino nosso, né? Nos dois primeiros a gente comentou como é que tudo surgiu, como é que foi a ideia e tudo. No segundo, aquela coisa de arrumar as coisas, como é que a gente faria para poder se organizar, a questão do box, questão das malas, né? O desapego. E hoje a gente vai falar do nosso primeiro destino, né? Que foi Florianópolis, né? Isso há um ano atrás, beleza? Isso nós chegamos em Florianópolis no dia 21 de setembro de 2020 e na verdade foi muito interessante porque a gente, como eu comentei antes, a gente em São Paulo mesmo, né, saiu do apartamento para a gente devolver lá que a gente precisava e ficamos já no Airbnb enquanto o apartamento fazia lá a pintura, né, para que a gente pudesse entregar dentro das condições combinadas. E aí, uma coisa interessante foi que a gente ficava ali, será que hoje vai? Será que vai ser amanhã? Será que vai ser depois de amanhã? Então a gente foi adiando alguns dias essa saída. Até que no dia 21, realmente, nós pegamos a estrada cedinho e descemos de São Paulo em direção a Florianópolis. E uma coisa legal de Florianópolis, que é legal dividir com vocês também, é o seguinte... Então, eu quando já comentei com vocês, né, da minha coisa do surf e tudo, desde adolescente, naquela época existiam algumas revistas de surf, né? Uma delas era a Fluir, que era a maior revista de surf que tinha no Brasil, e eu recebi aquela revista, né? O meu pai pagava assinatura para mim, e ele na época falava, você pode escolher uma do que você quiser e outra que tem que ter alguma utilidade. Então tinha naquela época a Exame, né, que eu assinava, e a Fluir. E aí quando chegava a Fluir era uma alegria, né? Porque você esperava, chegava, ficava esperando. E sempre vinha muitas matérias, né? Sempre falando dos principais locais para a prática do surf, sempre vinha muito Rio de Janeiro, vinha litoral de São Paulo, vinha Saquarema, vinha algumas coisas na Bahia, vinha alguma coisa... aqui no sul, aparecia Florianópolis com frequência, Garopaba, Imbituba, vários lugares assim apareciam ali e quando você olhava aquelas imagens, né, até porque na foto, como é só o frame ali, ele tem uma magia, né, uma coisa que você olha a foto, é aquele timing, aquele momento que passa um monte de coisa assim, né, uma sensação, né, quando você olha aquelas fotos assim, bem uma coisa mágica mesmo, né? E eu me lembro que desde então eu via muita coisa aqui sobre Santa Catarina e tudo, e sempre fiquei com aquilo na mente, que Santa Catarina era um lugar maneiro e tal, que tinha surf, tinha tudo, além da parte de montanhas e tal, mas que eu não sei muita coisa. Mas o que acontece? Acontece que aquela época, inclusive, teve uma vez no ensino médio que meu pai falou assim para mim, olha, se você passar direto aí em todas as suas notas aí, beleza. Na minha escola tinha uma coisa chamada prova final, então era na Escola Técnica Federal, né, que eu fazia um curso técnico de edificações. Então, você fazia, se você ficasse com média 7, você passava. Se você ficasse com média entre 5, abaixo de 7, você fazia uma chamada prova final. E aí você precisava ter uma média 5, se não me engano. E se você aí não passasse, aí você ficava com recuperação. E ele combinou comigo que ele me propôs que se eu passasse direto naquele ano ali, em todas as matérias, a gente viria para o sul e faria uma viagem aqui para Floripa, Garopaba e tudo mais. E aí aconteceu que eu não me dediquei o suficiente e não passei direto e perdi a viagem, né? Mas tudo bem. E ele mesmo falou na época assim, eu não sei se eu ia poder não, mas eu ia dar um jeito, porque eu me comprometi com você. Mas tudo bem. E aí ficou aquilo ficou para trás aparentemente sem importância. Só que no final das contas,
aquilo criou em mim um sentimento de que vir a Florianópolis, vir a Santa Catarina era um lugar, assim, uma coisa muito, muito longe da minha realidade, né? Era uma coisa que eu não podia imaginar que ia realizar, tipo assim. E aí, naturalmente, você vai crescendo, né? E você vai tendo as suas experiências na vida, você vai conhecendo um monte de lugar, né? E viaja, eu morei em Belo Horizonte 2 vezes, morei em Aracaju, morei em São Paulo durante 8 anos, a gente fez viagens dentro do Brasil, para fora do Brasil e tudo, e Florianópolis continuava nesse lugar. E aí ele deixou de ser uma restrição financeira de adolescente para um bloqueio mental, onde ficava aquela coisa ali de Florianópolis e Santa Catarina como algo muito maneiro de querer ir, mas que parecia tipo, isso aí não dá para ir. Mas na verdade não justificava mais essa coisa, né? Então quando a gente saiu de São Paulo para ir para Florianópolis, eu tinha vindo a Florianópolis 1 ou 2 vezes, não, uma vez só, antes por causa de um evento, mas eu fiquei no dia inteiro no hotel, foi uma coisa assim, não teve nada, um ou 2 dias, assim, não teve nada de visitar, de conhecer nada. Mas o lance é que ficou aquela coisa e a gente estava vindo para Florianópolis, o que para mim estava gerando muita ansiedade, muita vontade de conhecer o lugar, né? E eu não sabia o que esperar, e aquilo era uma coisa que se misturava muito com aquela vontade lá de 20, 30 anos atrás, e tava nessa pegada. E a gente falou, bom, nós vamos sair agora, não temos casa, então a primeira atitude que nós vamos fazer vai ser tentar arrumar uma moradia por pelo menos 30 dias, né? Então isso em São Paulo ainda, a gente arrumou a moradia via Airbnb, fechamos lá o aluguel por 30 dias, né? Pensamos assim, 30 dias, ok? Será que esse prazo é grande? Será que esse prazo é pequeno? Mas a gente parecia um prazo grande, né? Parecia um prazo grande ali, não é? 30 dias não é 5, não é uma semana. Acho que com esse tempo a gente consegue se adaptar e tal, né? E aí a gente escolheu um bairro chamado Campeche, que é no sul da ilha de Florianópolis, que é uma área meio que de expansão e que é tem muita natureza, tem até algumas áreas de pastagem no meio, chegando perto da praia, e tem alguns condomínios foram construídos, estão sendo construídos, está sendo uma expansão, está crescendo a região, e esse local tinha aquilo que a gente imaginava, que era uma coisa que captura aquela coisa de ilha, de ser um pouco rústico, mas também ter estrutura e ser um lugar bacana, diferente daquilo que a gente estava vivenciando nos últimos 8 anos numa cidade como São Paulo, né? Beleza, e assim a gente veio. E a gente pegou a estrada e veio e tal, né? Como é que é lá, como é que vai ser esse negócio? Então, eram 2 coisas interessantes para a gente poder digerir. Primeiro era a questão do próprio local, né? Que era um lugar que a gente não conhecia nem nada disso. E segundo era a falta de moradia fixa, né? Então eram duas aventuras numa só. E a gente chegou de noite, né? Então a gente chegou, já estava escuro. E aí a gente foi andando e tal, e a gente indo em direção, saindo do aeroporto, que já... não foi aeroporto, a gente viemos de carro. E a gente veio, atravessamos a ponte e tal, e viemos indo aqui pro sul da ilha. E aí chegamos, entramos no azul e vimos assim, sentimos uma coisa muito escura, sem movimento naquele momento, e estava também naquele período de volta ou não volta da pandemia e tal. Então estava aquela coisa meio escura, assim, a gente ficou até meio cabreiro. A gente falou, a gente tá vindo pro meio do mato, onde é que vai dar essa coisa que a gente vai chegar? E viemos passando pelas ruazinhas, tudo escuro e tal, umas ruazinhas estreitinhas e pá. Falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Aí beleza, aí quando chegava eu lembrei, não, mas peraí, mas eu vi lá a foto do condomínio, o condomínio é estruturado, vai ser legal e tal, né? Aí chegamos lá. Aí nisso que nós chegamos no condomínio, a pessoa veio receber a gente, veio mostrar o apartamento e tal, blá blá blá. Aí nós perguntamos uma coisa ou outra e ele deu as instruções, falou que para lá tinha isso, para lá tinha aquilo, se a gente fosse aqui um pouquinho chegava numa avenida assim, e se fosse ali chegava em tal lugar, que tinha isso, tinha aquilo outro. E a gente tinha visto nada disso, mas a gente estava naquela expectativa de que, bom, deve ter alguma coisa aí, né? Então tudo bem, então tá tudo certo. E aí a gente chegou e tal, colocou, e não tinha estrutura ainda, não tinha comida, não tinha nada. Aí a gente falou, vamos sair aqui para poder comprar alguma coisa. E tava tudo fechado até que a gente achou um mercadinho pequenininho,
próximo, até relativamente próximo, mas era aqueles mercadinhos bem pequenininhos, com muito pouca coisinha, que algumas frutas, alguns biscoitos, aí coisa de cerveja sempre tem, né, aqueles freezer lá, água e tal, e a gente foi comprar alguma coisa ali para poder só resolver a questão naquele dia mesmo ali. Talvez pudéssemos ter pedido alguma coisa pelo aplicativo, o iFood da vida, mas eu não sei o que aconteceu, eu sei que a gente vai bem. Bom, a gente precisava ter coisas mínimas, tipo água, uma fruta, banana, ovo, essas coisas, né? Então a gente chegou lá nesse mercadinho e falou, puxa vida, será que nós vamos ter que fazer nossas compras nesse mercadinho aqui? Será que não tem nada? E aí a gente ficou um pouco preocupado nesse sentido aí, mas compramos as coisinhas que tinha lá e acho que depois a gente pegou uma outra rua e fomos parar num outro bem longe, mas passamos também por um monte de coisa escura e tal, mas achamos um mercado um pouco maior. E levamos as coisas para casa e tudo, e tava aquela aventura ainda de noite, sem saber como é que era. Falei, vamos dormir, né, e ver o que acontece. E tinha uma coisa também interessante, que a gente, tava em São Paulo já desde, acho que 2017, sem carro. Né? A gente já tinha se adaptado, a gente já tinha decidido desfazer do carro antes, só que a gente esperou um tempo para ver se tivesse uma emergência, ia precisar, mas quando teve uma emergência a gente acabou usando o táxi mesmo por causa do corredor. Então a gente falou, não tem problema, vamos desfazer do carro. A gente desfez o carro em setembro de 2017 e aí já estava mais ou menos aí 3 anos sem carro, usando só os táxi, aplicativo, né, e tal. E a gente falou, beleza, a gente aluga o carro, chega lá, devolve lá em Florianópolis e vamos seguir isso aí, não precisa de carro. E aí outra coisa é que a gente ia ter que ver se ia funcionar. E aí a gente viu que foi tendo a nossa experiência e no outro dia a gente viu que não, que tinha um lugar um pouquinho maior, tinha um comérciozinho, tinha uma coisa, mas a gente estava se habituando ainda com pouca coisa, o condomínio era bacana, o imóvel era bacana, muito bem estruturado, com máquina de lavar, secar, lavar louça, tudo que a gente precisava para ter um conforto ali e se resolver, né? Aí depois rapidamente descobrimos o supermercado, descobrimos que eles entregavam e tudo, que tava todo mundo passou a entregar tudo na pandemia, o que foi uma coisa positiva nesse aspecto. E o caminho para ir para a praia era ali, era só atravessar uma rua e sair andando por um matinho, subir uma duna, descer a duna e cair na areia. E assim nós fizemos, era na frente ali, maravilha. Então, beleza, ia dar para pegar onda, beleza, achamos como que iam entregar os suprimentos para a gente e beleza, estávamos num condomínio legal. E aí aconteceu da gente primeiro ter aquela percepção, passando alguns dias, de que a gente não conseguiria se virar por ali sem carro, né? Como a gente vinha vivendo sem carro. Mas no primeiro mês a gente ainda estava muito naquela, não vamos explorar muito a região, vamos ficar em casa mesmo, e indo para a praia, fazendo as coisas, tem trabalho para fazer, tem tudo, e a gente acabou se deparando com uma situação também que foi a questão da internet. Naquele condomínio, naquele apartamento, a internet não tinha uma qualidade boa, ela não era fibra, e a gente tinha que transmitir, eu tinha que transmitir as lives, né? As lives dentro do canal, a gente já tinha começado o grupo de estudos aqui, de ações, que está no canal do YouTube, e também as lives para o BTG. Então, aquilo me gerou um pouco de preocupação, porque eu falei, eu preciso de uma estrutura mínima aqui. Para fazer as coisas de texto, essas coisas, a internet estava funcionando bem, e-mail e tal, tudo bem, tranquilo, funcionando, mas tinha esse problema aí de transmissão. E aí a gente se viu numa situação primeira que não foi muito boa. Bom, aí o que eu fiz? Aí eu fiz 2 coisas. A primeira coisa que eu fiz, fui atrás, entrei em contato com um amigo meu, que é um empreendedor, né, que tem uma loja de coisa de distribuição da Vivo e tal, e falei, bicho, o que você me sugere aí? Ele falou, tem esse plano de dados aqui e tal, faz aí e fica com backup, porque você vai ficar remoto, se você estiver em qualquer lugar, por pior que seja o sinal, pelo menos você tem aí, se tiver um 4G, se tiver uma estrutura mínima aí, você conecta. Eu falei, beleza, então eu vou fazer isso aí. E habilitei um plano de dados, né, uma segunda linha no meu celular, um plano de dados com franquia bacana e tal. E beleza. Mas ainda assim é 4G, né? E aí a recepção ali não era boa.
onde a gente estava. Mas tudo bem, estou com essa linha de dados até hoje, porque em toda essa aventura nômade sempre foi um backup importante caso a gente precisasse, né? E aí depois fui atrás de coworking, tive dificuldade para encontrar, né? Falei, bom, quando eu fizer as transmissões, de repente eu vou para um coworking e tal. E aí até que eu encontrei o coworking no centro, só no centro de Florianópolis. Quem não conhece aqui, Florianópolis é uma ilha, mas é uma ilha muito, muito, muito grande. Então são praticamente 3 mundos assim na minha cabeça, sabe? Tem a parte do sul da ilha, que é mais cheio de natureza, as coisas assim, né? Poucas edificações, os condomínios mesmo são de 2, 3 andares, assim. Tem o centro, que aí é um centro bem bonitinho, bem ajeitadinho, mas um centro, e aí sim tem os prédios, tem tudo, e tem a parte norte da ilha, que são aquelas praias que são até mais frequentadas, né? Tipo Jurerê Internacional, Praia dos Ingleses, Canasvieiras, tem lá aquela lá do Costão do Santinho, então tem aquela região lá também. E aí beleza, achei o coworking, fiz lá, entrei em contato, me atenderam direitinho. Na verdade, nesse período, alguns coworkings que eu achei na internet tinham fechado, então eu estava preocupado de conseguir um coworking bom, tivesse uma internet boa. A única coisa que eu precisava de internet boa, que tivesse disponibilidade para alugar uma sala de reunião fechada, né, para que eu pudesse fazer as lives não num ambiente junto com as demais pessoas trabalhando, mas de maneira isolada. E encontrei. E aí quando eu fui para o coworking, né, eu olhei a distância e tudo, e outra coisa que eu estava acostumado de São Paulo, ali onde a gente morava em Pinheiro, você chamava o aplicativo, aparecia os carros em 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos no máximo, estava todo mundo. Então era o tempo de você chamar em cima no apartamento e descer, pegar o elevador, que já tinha gente na porta esperando. Algumas vezes chegavam bem antes da gente, inclusive. Então, e aí eu falei, deixa eu chamar aqui e tal. Aí chamei, cadê? Simplesmente não aparece ninguém. Não aparece ninguém. Falei, e agora, como é que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a reparar que tinha esse problema de serviço, aonde a gente estava tinha esse problema de cobertura. Lugar maravilhoso, lugar lindíssimo. Eu fiz uma postagem no Instagram nessa data, se vocês quiserem, dá uma olhadinha lá, do dia que a gente chegou em Florianópolis, do dia que a gente foi para a praia a primeira vez. Tem lá o caminhozinho que ia para a praia, eu tô lá com a camisa vermelha, uma prancha de surf, né, indo lá para a praia. Inclusive essa é a imagem que está aqui no canal, aqui a imagem, o ícone do perfil é esse, mas tem 1 ano e foi quando a gente chegou aqui. E essa falta de fornecimento começou a gerar alguma insegurança, porque a gente estava pensando que a gente ia conseguir se deslocar para lá e para cá, igual a gente estava em São Paulo. Quando a gente olha em retrospectiva, parece até inocência a gente achar isso, né? Mas você, quando está habituado já a uma certa situação, você está tão habituado que você imagina que aquela situação é meio normal em tudo quanto é lugar, e não é assim, né? Então, a gente teve esses 2 problemas aí de internet, tá? De internet e de deslocamento. Pô, mas tudo bem, no primeiro mês a gente articulou, eu combinei com o BTG, naquela época a gente estava fazendo as lives, se não me engano era 12:00 ou 1h da tarde, então era um horário que era bom também para se deslocar, porque aí na hora que você vai para o centro, se você for no horário de pico, aí você vai pegar trânsito e tal, vai ser um inferno. Mas aí a gente conseguiu marcar esses horários assim, e eu conseguia chamar um pouquinho com mais de antecedência, aí vinha o pessoal do aplicativo e eu ia até lá e voltava e tal. Beleza, aí conseguimos fluir, né? Ou seja, eu tive que locar um coworking para ter uma internet estável, né? E aí às vezes a gente tinha que fazer alguma coisa no centro, aí eu e o Luiz, vamos para lá para o centro, a gente trabalha no coworking, de lá sai para lá e fica lá, enquanto eu faço uma coisa você faz outra e pronto. Então a gente acabou usando lá não como uma base diária, mas como uma base de apoio quando tinham as lives e tudo isso. As lives no meu canal eu fiz direto do apartamento que eu estava, então se vocês olharem do grupo Estudo de Ações, vocês vão ver lá também que a qualidade até ficou um pouco pior, né? Mas funcionou, tá?
Então foram os primeiros desafios que a gente teve, aí arruma a linha auxiliar, né, pacote de dados para tentar minimizar e tudo. E essa questão de deslocamento também acabou ficando um pouco, a gente foi muito otimista, né, quando a gente imaginou isso aí. E aí o primeiro mês foi bem tranquilo, foi bem sossegado, porque a gente ficava mais ou menos por aqui, não andava muito, pedia as coisas pela internet, que era mesmo que estava em São Paulo um pouco antes, né? Lá com aquela história de pandemia e tudo, estava mais ou menos parecido. Eu também, a gente já tinha o hábito de fazer muita compra por internet, de mercado, essas coisas, então estava ok, estava funcionando mais ou menos naquele ritmo. E tudo bem, a gente passou o primeiro mês, indo na praia na frente, dando as caminhadinhas no condomínio que tinha uma pista de caminhada. Por sorte, né, nessa época eu estava fazendo jiu-jitsu e eu encerrei lá a minha academia lá onde eu fazia em São Paulo, e um dos faixa preta lá falou: André, você está indo para Florianópolis? Eu falei, Florianópolis. Ele falou: cara, vai, procura fulano de tal, né, procura o Xandão, que ele tem aí, vou te passar o contato dele, você procura lá para fazer lá. Eu falei: legal. Aí eu fui procurar o Xandão, falei: pô, tá com esse problema de deslocamento, como é que vai ser? Mas aí mandei a mensagem para ele, quando ele mandou o endereço era 300 metros de onde eu estava. Aliás, uma academia bem bacana, no meio de uma área toda verde, assim, muito, muito alto astral, uma galera muito legal, muito receptiva. E aí a gente foi começando a construir alguns pontos de apoio, assim, né, que acabavam trazendo aquela realidade que era uma realidade diferente, né, uma cidade diferente, uma localidade diferente, começou a trazer um aspecto de familiaridade, de adaptação mesmo, né? Você começou a se sentir em casa, entendeu? A gente começou a se sentir em casa. Então tinha ali o lugar que a gente ia fazer o jiu-jitsu, tinha o lugar que a gente cortava o cabelo, aí tinha o lugar onde a gente já pedia as compras, e rapidamente a coisa vai se ajustando. Isso é uma coisa muito legal, pessoal, porque a capacidade que nós temos de adaptação, ela realmente é muito elevada. A gente, às vezes, pensa que nem ou que, nossa, se eu tiver que passar por uma outra realidade, como é que vai ser? Vai ser muito difícil, mas, cara, a gente se adapta. Isso é uma coisa que a gente aprendeu realmente nesse período, porque a gente se adapta. É difícil no começo, porque os primeiros dias são um transtorno, você não está no seu lugar, você está tudo diferente, uma coisa besta, como que eu dei o exemplo, né? Pô, fazer uma live, aí pô, já envolve um transtorno de procurar, de se deslocar, e aí é outro transtorno, de achar um lugar, é outro transtorno. Então tem isso, mas uma vez que você começa a resolver essas coisinhas, que você nem imaginava mais que tinha problema, porque lá em São Paulo, como eu falei para vocês, eu tinha lá 2 internet trabalhando em redundância de altíssima velocidade, então nem lembrava desse problema de internet que não fazia transmissão direito, né? Mas aí você passa por esse período inicial de adaptação e tudo começa a fluir. Aí você começa a sentir bem, se sentir no local, sentir o local, e aí começa a fazer sentido. E essa coisa também, no começo de ter ficado sem o automóvel, foi uma coisa legal, porque a gente pensou assim: legal, assim, você anda mais, você descobre mais coisas no seu entorno ali, então foi muito legal nesse aspecto. E a gente foi fazendo assim o primeiro mês inteiro, né? Ficou vivendo ali aquele lugar, vivendo aquela realidade, tanto é que a gente gosta muito do lugar onde a gente chegou, e a gente agora, quase um ano depois, a gente veio para o mesmo local, para o mesmo bairro e tudo. Mas a gente ficou ali, maravilha, praia deliciosa, de vez em quando a gente caminha de onde a gente está até lá para poder fazer aquele mesmo caminhozinho da entrada lá, que levava até a praia, mas muito bacana. E aí passou o primeiro mês. E aí, quando foi passando o primeiro mês, a gente começou a sentir algumas coisas do desafio, que é o seguinte: foi chegando, foi mudando, e falando, bom, agora nós temos que ver onde que nós vamos ficar, né? Onde que nós vamos morar depois que esse mês acabar. E aí a coisa começou a ficar um pouco mais complicada, porque senão você não tem simplesmente onde dormir, né? É lógico que você tem, lógico que a gente não ia ficar sem ter onde dormir. É lógico que se fosse o caso a gente ia para um hotel e ficava no hotel, mas não era esse o propósito. Então, assim, um estresse de escolher. Então a gente passava por esse estresse, varria os coisas de Airbnb e tudo. E aí eu achei um imóvel
que era num outro bairro, mais ao sul daí ainda, chamado Morro das Pedras. Um lugar incrível também, incrível, incrível. Nesse aí eu publiquei uma foto no Instagram no passado, que era eu do lado de uma casinha de guarda-vida. Se olhar, tá por aí também. E a gente chegou lá, só que tinha uma coisa nessa casa. Eu achei a casa uma gracinha. Ela era uma casa de madeira, tinha uma graminha na frente, tinha uma graminha atrás. Ela era rústica. Eu falei, eu queria ter a experiência de ficar nessa casa aqui. E só que tinha um detalhe. Ela era uma casa que ela não era uma casa sozinha no terreno, né? Tinha uma outra casa no fundo onde os proprietários, né, moravam. E a gente ficou assim, será que a gente vai fazer isso? Será que eu falei, olha, vai ser legal, meu, né? Eu tentando convencer o Luiz, vai ser legal porque eu achei que realmente seria uma coisa diferente, meu, assim, legal, a gente fala com alguém ali, a gente tá solto aqui no mundo, acho que vai ser bom poder perguntar alguma coisa para alguém ali que vai receber a gente, né? Aí a gente falou, mas vamos ficar, vamos fazer o seguinte, vamos ficar, aí vi lá o período e tudo, mas não vamos ficar 30 dias de novo, porque, aí talvez a gente não vai se sentir bem, não sei o quê, né? E aí fomos para lá. Aí chegamos lá, fomos bem recebidos, o pessoal lá com 4 cachorros, os cachorros gente fina pra caramba, chegavam lá, você chegava no portão, eles já vinham lá se esfregar, fazer carinho e tudo, então foi muito, muito, muito legal, mas realmente foi bem rústico pro que a gente, foi mais do que a gente gostaria. Mas, cara, foi sensacional, valeu muito a pena ter essa experiência e foi fantástico. E ali a gente também estava perto já, a pé, só que aí o que aconteceu? Sim. Aí quando estava acabando, né, a estado anterior, a gente falou assim, já não vai dar para ficar sem carro não, deixa eu alugar o carro aqui, para poder ficar com essas coisas à mão. E também como é que a gente ia se transportar, né, com as nossas malas e tudo, também ia ser meio complicado, aí pegamos o carro, alugamos o carro, e aí falamos, não vai dar para ficar sem. E fomos para lá, fizemos mudança, conhecemos o pessoal e tal, eles deram algumas dicas, alguns passeios que eles sugeriram, a gente foi, como a Lagoa do Peri, a Armação, Praia da Armação, Pântano do Sul, deram umas dicas lá que a gente acabou visitando nos finais de semana, né? E foram muito, muito, muito legais também de conhecer. Então foi bem bacana nesse aspecto também. Nesse local eu fiz algumas lives de lá, também. É um local que aí no YouTube, no grupo de estudo de ações, se vocês olharem, era um fundo com umas madeiras assim meio amareladas, porque não é que elas são amareladas, são pintadas de amarelo mesmo. E tinha uma prancha de surf de um lado, perto da parede. Era bem rústico o local, mas as pessoas muito, muito bacana, e tinha tudo que a gente precisava lá também. Eu fiz lá a internet estava melhor do que no primeiro local, embora o primeiro local fosse muito mais estruturado, estava melhor e deu para fazer as lives um pouco melhor. Mas as do BTG eu continuava indo para o centro, para o coworking fazer de lá. Hoje eu descobri, agora aqui falando depois, que tem coworking por aqui também, perto, mas eu não achei naquela ocasião. Acho que estavam fechados em função de pandemia, muitos devem ter fechado por problema financeiro mesmo, né? Porque as pessoas pararam de ir e tudo, né? Então, acho que teve esse aspecto também. Mas ficamos lá, foi muito legal, fomos à praia também, continuava sendo perto pro jiu-jitsu, mas aí nesse caso eu tinha que ir de carro. Tinha 2 supermercados próximos, praia a pé, tinha uns cafezinhos abrindo, assim, meio tímido ainda naquela fase. Tinha uns açaí bacana perto, então foi um lugar também muito, muito agradável da gente passar, e aí não teve tanta novidade, a gente estava adaptando, só que era um período mais curto, se não me engano 12 dias. Então rapidamente a gente já chegou lá, já entrou naquela neura de tentar arrumar um outro local. E essas mudanças em curto prazo, assim, elas têm um aspecto que
que elas dificultam você estabelecer uma rotina. E você está sempre preocupado em tentando pensar onde que você vai morar da próxima vez. Então não é que você simplesmente muda quando acaba o período, é que você tem que, uns 10 dias antes, 5 dias antes, você tem que estar resolvido, o que é muito apertado ainda. Pensa bem, daqui 5 dias eu não sei onde eu vou morar, né? Não é uma coisa tão confortável, é bacana pela aventura, é sensacional, é incrível. Eu lembro que começa a rir por causa das situações, mas a realidade é que dá um frio na barriga. Você está, de certa forma, sob pressão o tempo todo, não vai saber se você vai gostar ou não, essas coisas. E aí na terceira, o que a gente fez? A gente passou numa pousada, e na pousada estava assim, aceitamos mensalistas, né? E se não me engano, ia dar o final dessa estada no Morro das Pedras, ia dar no dia 1º de novembro, né? Então, quer dizer, vamos pensar aqui, 21 de setembro, que a gente chegou até 21 de outubro, aí depois de 21 de outubro, acho que até 2 de novembro, ficamos no Morro das Pedras, e a gente ia embora no dia 1º de dezembro. E a gente passou numa pousada, aceitamos mensalistas. Eu falei, vamos ver aqui o que eles têm aqui. Aí trocamos mensagem, fomos lá e tal, e falamos, vamos ficar esses últimos 30 em pousada então, porque a gente vai ter um pouquinho mais de facilidade e tudo, e vai funcionar melhor. E aí também fiz lives de lá da pousada, lá tinha um problema maior com a internet também, ficava muito, a imagem não ficava nítida, sabe, ficava meio embaçada assim, mas fizemos de lá e tudo, foi bacana, tinha um jardim muito legal, bem agradável, e dali a gente ficou. Então a pousada, ela não tinha o café, mas tinha o café na frente. Então a gente se virou ali, tomar o café na frente, só atravessar a rua e tomar um café, e ele ficava numa saída de praia também muito bacana. Fica perto de um condomínio chamado Essência aqui no Campeche, que é uma saidinha legal e já é um pico de surf bacana também. Então ia surfar de manhã, né? Dali de carro também pro jiu-jitsu era pertinho também, continuei fazendo lá. E ali tinham mais uns comércios, umas coisas assim, dava pra gente se virar melhor. Então, esse desafio inicial, ele foi muito interessante porque foi o nosso primeiro contato com essa realidade de não saber onde morar em X dias que estavam chegando. Isso gerou muita ansiedade, gerou transtorno, assim, e preocupação, porque você já vai para um lugar e já tem que começar a olhar o outro. Então, de fato, foi uma coisa que a gente capturou, a gente absorveu, mas que aquilo não era uma coisa tão agradável quanto a gente imaginou que fosse, não era tão lúdico, sabe? E a cada local que você muda, você tem que aprender a dinâmica do local, e isso dificulta, inclusive, que você tenha algum tipo de rotina, né? Porque como é que você vai ter uma rotina de fazer uma academia, uma coisa assim? Então, até que a gente circulou em lugares próximos, mas não fosse isso, eu acho que seria um pouco mais difícil de estabelecer rotina. Imagina se você vai de um lugar para um outro que é 30 minutos de distância, aí você muda ali, aí não dá para você ter uma academia que você fica na mesma, né? Não dá, vai gerando problemas aí. Então, ou mesmo saber o mercado onde você vai, ou o lugar onde você lancha, ou o lugar onde você almoça, não dá nem para descobrir e permanecer, porque já dá a hora de mudar de novo. Então, essas mudanças frequentes, apesar de quando as pessoas olham, parece, nossa, que maravilha, mudou de lugar, viaja, não sei o quê, elas tinham esses problemas de adaptação, sabe? Mas a gente foi evoluindo e a gente ficou lá um mês em Florianópolis, né? Aliás, na pousada, já fechando o segundo mês e meio, né? E ficamos por ali e ali foi. E aí no dia 1º de dezembro, a gente foi para o Espírito Santo, a gente foi de avião, né? Devolvemos o carro e fomos de avião para o Espírito Santo, que é de onde a nossa família então foi isso que a gente fez naquela ocasião. Aí quando a gente foi embora, já foi uma primeira coisa que eu olhei, que é assim, um monte de coisa que eu tinha levado até ali e que eu não ia precisar mais, que eu não usei, que não foi útil, que só foi carregar. Então a gente já fez uma primeira leva de
de se desfazer ainda de mais coisas que estavam na mala e não eram utilizadas, e ficava carregando e não tinha utilidade nenhuma, né? Então isso foi um aspecto também, que ajudou, né, esses primeiros 2 meses e meio, ajudou demais a gente começar a lidar mais ainda com aquilo que era essencial e que aquilo que podia ser desfeito, que aquilo que não ia fazer muita diferença se a gente desfizesse, que na verdade ia ser um ganho, que ia reduzir bagagem, né? Então aí a gente foi. Então os desafios em Florianópolis, por ser a primeira localidade, foram essa primeira experiência de mudanças, ali com um prazo meio curto, né? A adaptação inicial. Tivemos um problema inicial com a questão de achar que sem carro nós conseguiríamos fazer exatamente igual ao São Paulo. Não foi o caso. E tinha um problema de fornecimento de internet que obrigava a gente a ter um deslocamento que a gente não tinha imaginado que ocorreria. Tirando esses aspectos, lugar maravilhoso. Foi exatamente aquilo que eu tinha no meu imaginário lá desde adolescente, em termos de paraíso, né, de quão paradisíaco era. Ah, sim, agora que eu estou lembrando, na última semana a gente foi para Garopaba, né, a gente foi para a Praia do Rosa, um lugar simplesmente lindíssimo, adorei aquele lugar. A gente ficou uma semana lá, de segunda a sexta, inclusive num dos dias, uma das pessoas que é aluno, que faz aí o curso com a gente, é o Marcos Pacheco, ele encontrou comigo, a gente foi andar de kitesurf, mas estava com muito vento e acabou não dando certo. Mas a gente foi, e aí nesse dia que eu encontrei com ele, eu tinha uma live, acho que era com vocês, não, acho que era para o BTG. E lá no Rosa, o sinal de internet estava sofrível, eu estava tenso, porque eu falei, como é que eu vou fazer uma live assim? E aí eu mandei a mensagem para ele, à tarde, quando a gente se encontrou, ele falou, André, se tiver qualquer dificuldade, você me avisa, porque ele mora em Bituba, né? Na vila, na Praia da Vila, perto da Praia da Vila, e eu estava ali mais ou menos perto, a meia hora, né, de carro. Eu falei, não, faz o seguinte então, se eu tiver dificuldade, eu te falo. Aí eu mandei mensagem para ele, tipo assim, a live começava às 7 horas, eu mandei mensagem para ele, acho que era 5h50. Aí a gente se falou, resolveu tudo, era umas 6 e pouquinho, eu peguei o carro e vazei. Cheguei lá, ele me recebeu lá, fiz da casa dele, né? Tava ele, a esposa e a filhinha, que agora vai ter um irmãozinho aí. E me deu lá a guarita lá necessária para poder fazer. Como é que pode, né? Se não fosse isso, não sei como é que a live teria saído, porque a internet realmente na Praia do Rosa estava horrorosa. Bem diferente da Praia do Rosa. Mas também um outro local, assim, incrível de bonito. Tem foto também, botei foto no Instagram de lá. Muito legal. Então, a parte daquilo que estava no meu imaginário, de quanto Garopaba, Florianópolis, né, eram paradisíacos, aquilo ali superou tudo. Porque, de fato, era daquele jeito ali que eu imaginava, né, vendo aquelas revistas de surf lá com 16 anos de idade, aquelas imagens maravilhosas, tudo aquilo e muito mais fantástico. Então, a nossa primeira aventura, né, numa outra cidade, em 4 moradias diferentes, né, considerando que uma foi uma semana na Praia do Rosa, foram fantásticas e valeu o início. Aqui eu contando para vocês, eu lembro de quantas tensões que ocorreram nesse processo de mudança e tentar se ajustar e tudo, mas também, por outro lado, eu olho e sinto que foi como poderia ter sido o melhor lugar. E quando a gente foi embora, né, uma coisa que aconteceu também foi que quando a gente veio para cá, eu comecei a vasculhar as músicas locais, né, as bandas locais, e tem uma banda aqui chamada Das Aranha. E a gente ficou ouvindo isso, muitas músicas legais e tudo. E quando a gente foi embora, a gente botou o Daza no fone de ouvido, né? Com o avião decolando. E fomos assim, com muita saudade, né, de Floripa. Eu me lembro que quando estava lá, a gente já estava mais ou menos há 15 dias aqui, logo no começo, eu falava
para a Luísa assim, olha, já estou com saudade de Floripa. Pô, mas acabamos de chegar. Eu falei, mas espera no dia que a gente for embora para você ver. E foi tiro e queda. A gente saiu daqui muito feliz e até com um apertinho no coração, sabe? Porque talvez valesse ficar mais. Talvez valesse ficar mais. Foi um lugar que realmente, em termos de encanto, em termos do estilo de vida, do que a gente encontrou, de coisas naturais, belezas naturais e também junto com a própria estrutura do local, conseguiam atender a gente de uma maneira incrível. E não por acaso, vários lugares que a gente ia, num comércio, uma coisa assim, a gente encontrava pessoas, eu morava em tal lugar, vim pra cá e daqui fiquei e nunca mais fui embora. Né? Gente de São Paulo, gente de Minas Gerais, gente da Bahia, gente de tudo quanto é lugar. Então isso justifica realmente o apelido de Ilha da Magia, e foi mágico essa primeira aventura nômade aí. Bom, então era isso, né? Essa foi a história do começo, com os percalços, com as dificuldades, mas a coisa tinha que seguir. A única coisa que nós saímos era com a certeza de que nós voltaríamos para cá. Isso nós saímos com a certeza. Para mim, naquele momento, naquele dia 1º de dezembro, quando a gente pegou o avião para ir para o Espírito Santo, eu liguei um timer, um relógio de contagem regressiva para o momento em que eu estaria de volta àquele lugar, porque não seria possível viver sem retornar àquela experiência daquela maneira como a gente teve aqui em Floripa. E, né, vamos chegar lá, mas cá estamos novamente em Floripa desde o dia 1º de agosto. Bom, então é isso, pessoal. A gente fica por aqui no podcast de hoje, na série Vida Nômade, e no próximo episódio a gente vai falar do nosso período no Espírito Santo, né, junto com a nossa família e tudo mais, que também teve muita mudança de casa, também teve muita coisa legal acontecendo, também teve muito desafio acontecendo, mas que foi um período que durou do dia 1º de dezembro de 2020 até, se não me engano, dia 12 de fevereiro de 2021. Beleza? Então, esse foi o nosso episódio de Vida Nômade de hoje. Encontro vocês no próximo podcast. Grande abraço a todos, até mais. O BonaCash é apoiado pelo BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.